Aqui que sobrou tempo, sobrou um minuto. Bom, já vou imediatamente passar a palavra para o Cláudio Cunha aqui fazer a exposição dele, também 20 minutos, e a gente reserva um tempo depois para as perguntas de vocês. Se puderem já ir pensando nas perguntas, eu agradeço, a gente pode ter um debate depois. Cláudio, por favor, passar. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao João pela oportunidade de a gente estar falando aqui. Bom, a introdução que o Flávio fez da apresentação dele vale para o que eu ia falar, não é porque a gente tenha combinado, talvez porque parte disso tenha acontecido com ele, né? Mas eu vou falar sobre a Polystart. A Polystart é uma iniciativa de engenheiros graduados pela Escola Politécnica, engenheiros de produção, em parceria com a Fundação Vanzolini, né? Após mais de 35 anos de formados, a gente em geral esconde um pouco isso, mas com diversas experiências corporativas, empreendedorismo, né? Um grupo de colegas resolveu se juntar e nos últimos 2 anos a gente veio estudando o ecossistema, aprendendo e lidando muito com a experiência que a gente traz do mercado, com o objetivo de ajudar na ponte entre a universidade e o mercado na transformação de conhecimento e inovação. Quer dizer, uma proposta pretensiosa, né? Quando nós falamos de inovação, nós não estamos falando da inovação incremental, nós estamos falando, assim como o Flávio mencionou, da busca de iniciativas com potencial exponencial, disruptivo, que resolvam problemas reais, de pessoas reais no mercado, no mundo, né? Como engenheiro de produção, nós gostamos muito de processos, de análise sistêmica de organizações, de gestão de recursos, e óbvio que nesse novo mundo, tudo isso precisa ser repensado também, né? Então, nessas condições atuais de VUCA, né, um mundo que é vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, os processos de gestão têm que ser revistos. Então, falando rapidamente, né, o Gordon Moore enunciou a famosa lei do Moore na década de 60, na época ele falava da capacidade de inserção de processadores de circuitos integrados. Então eu conseguia pôr a cada ano o dobro com o mesmo custo, isso impactava a capacidade de processamento, né? Essa profecia dele se confirmou, é válida até hoje, e o que acontece hoje é que isso impacta não só a tecnologia de informação, mas impacta um número enorme de outras tecnologias, e o impacto disso é que hoje é possível alcances inimagináveis há muito pouco tempo, tá? Então, em todas as áreas do conhecimento, tá? O projeto Genoma custou 3 bilhões de dólares, demorou 15 anos para fazer o primeiro mapeamento do genoma humano, né? Hoje se faz um mapeamento por 100 dólares em 60 minutos, tá? E assim por diante. Tem startups gerando novas moléculas a partir de edição de DNA, usando inteligência artificial, criando novas moléculas em meses, em orçamentos de milhões, quando tradicionalmente isso eram anos e eventualmente até bilhões de dólares, tá? Então, nesse cenário de transformação enorme, muito rápido, viabilizou uma explosão de organizações exponenciais, né? Embora, como já foi mencionado antes, né, o unicórnio é uma exceção da exceção, tá? Mas eu acho que isso serve para exemplificar um pouco o movimento. Nós estamos falando de coisas muito recentes, né? Quer dizer, até 2013, 2014, no mundo se contavam os unicórnios, que são as empresas que atingiram o valor de $1 bilhão, na palma, nos dedos de 2 mãos. Tá? Eram unidades, e a partir de 2014 teve uma explosão, tá? E essas empresas, que são organizações exponenciais, que estão gerando a grande mudança, a grande disrupção no mundo. Tá? A exemplo do que o Flávio já mencionou. Tá?
Isso é um fenômeno que, em devidas proporções, vale para o Brasil. É lógico que no Brasil a gente ainda conta unicórnios numa mão, mas já temos mais do que, acho que não foi mencionado, nós temos também a 99, que aliás saiu da Politécnica, já temos 3. Né? Bom, o que aconteceu com o cenário? Eu acho que, embora de novo a gente fale do mercado americano, isso é muito ilustrativo do movimento. Né? Das 50% das empresas do S&P 500, que na verdade é a lista das maiores empresas do mundo, na prática, praticamente as maiores, não existem mais 15 anos depois. Por que elas não existem? Pelo processo que foi descrito pelo Flávio, que elas foram desrompidas, elas foram tomadas por empresas, basicamente empresas que surgiram. Né? Um exemplo muito interessante é o famoso caso, muito mencionado, o caso do Netflix, né? E com a Blockbuster. Aliás, a Blockbuster teve a oportunidade, pelo menos 3 vezes, de comprar a Netflix, a última por 50 milhões de dólares. Hoje o Netflix tomou o lugar, varreu a Blockbuster e vale 100 bilhões de dólares. Então, o que a gente vê é que em 2018, das 10 maiores, 6 são o que se podia chamar de startups. Hoje já não são mais startups, são empresas consolidadas, mas eram startups até pouco tempo atrás. Então, é um fenômeno muito forte e que vem acelerado, quer dizer, a velocidade com que essa coisa acontece é crescente. Bom, eu queria comentar um pouquinho sobre esse mundo de mudanças, né? E até um pouco do clichê, falar dos ideogramas chineses, né? Aqui acontece que eles falam exatamente isso, né? Mas o tempo de mudanças é um tempo de riscos e oportunidades. Né? E quando nós estamos falando das empresas, das startups de alta tecnologia, com alto potencial, nós estamos falando de empresas exponenciais. E o fator muito interessante é que as empresas tradicionalmente têm um crescimento linear. Tá? Ao passo que as que têm exponencial tem uma curva que, enquanto elas estão em desenvolvimento, elas estão submersas. Elas estão muito abaixo da curva linear e elas ou não são percebidas, né? Ou não são levadas com a devida seriedade. O que acontece quando elas ficam, né? Quando elas ficam aparentes, elas cruzam a linha e aí já são difíceis de serem capturadas. Tá? E quando ela exponencia e atinge aquele nível, que é o chamado de disrupção, a empresa linear não consegue mais pegar. Tá? Bom, esse é o grande risco das empresas tradicionais e é essa a razão que faz com que muitas estejam olhando atentamente para esse ambiente, mas muitas vezes é difícil perceber o que está acontecendo, é difícil notar esse risco. Bom, então, a proposta da Polystart é exatamente atuar no que a gente chama de early stage, que é nesse momento inicial, que depende muito, como o Flávio mencionou, da aplicação de conhecimentos e tecnologias, e a grande fonte são as universidades. E, naturalmente, a gente, até por nossa origem, e por entender a importância da USP, em particular da Escola Politécnica, a gente se aproximou com a ideia de fazer esse trabalho conjunto aqui. Todos os ecossistemas do mundo de sucesso têm uma grande escola como âncora, né? Vamos falar do Vale do Silício, tem várias. Tá? Israel tem várias, na Europa sim. Tá? E São Paulo, que é um grande ecossistema, não sei se vocês sabem, mas tem uma pesquisa que é feita por uma startup chamada Genome, que ranqueia os ecossistemas do mundo. Em 2015, o ecossistema de São Paulo estava em 12º lugar dessa lista. Tá? E o ecossistema de São Paulo não tem essa âncora que nós devemos estar fazendo, não só na USP, mas ligado a algumas escolas muito importantes aqui em São Paulo. Tá? Essa é parte do nosso propósito.
Como que a gente se propõe a fazer isso? De novo, se é para pensar grande, vamos pensar grande, né? Então, como uma fábrica de startups com várias etapas. A primeira, que a gente chama de 0 a 1, é da validação, é da ideação. Hoje nós começamos a fazer isso em parceria com o professor Marcos Barreto, da Mecatrônica, que já tem um programa rodando, está na 4ª edição, um programa muito interessante, subsidiado pelo Instituto TIM, que é chamado AWC, que foca em alunos que estão fazendo TCCs com um viés empreendedor. Hoje esse programa não é um programa restrito à USP, tem alunos do Brasil inteiro, mas é um edital que a gente fez bastante junto a ele esse ano, foi de provocar mais a participação de alunos da USP desse programa, que é importante, mas não é majoritário. E é um programa metodológico, usando linha metodológica do Steve Blank, de Stanford, que é usado no programa. Esse programa já tem uma história de sucesso, já tem algumas empresas que saíram daí nos anos anteriores recebendo investimentos e ganhando prêmios. Nesse momento tem 32 startups em trabalho. Em paralelo a isso, nós temos trabalhado na fase chamada de growth, fazendo um trabalho com a nossa rede de relacionamentos de mentoria, e não é exatamente o processo clássico de aceleração, nós trabalhamos muito próximo de um número limitado de startups, e o objetivo é, principalmente nessa fase de growth, que a gente consiga duas coisas que são muito difíceis no Vale da Morte, que é clientes e investimento. Então, normalmente os investidores no mercado se interessam quando a startup está no nível de scale, já tem clientes, já tem um portfólio importante de clientes, e o difícil é conseguir transpor essa fase. Bom, como é que então a gente se propõe a trabalhar, né? Trabalhando muito próximo, mas não somos parte da escola, mas a gente se aproxima da escola, trabalhando com a Fundação Rosolini e trabalhando em contato com vários professores, alguns dos quais estão aqui presentes, que a gente teve a oportunidade de apresentar o programa em sala de aula e propor, também se aproximando do NEO, Núcleo de Empreendedorismo, através do Arthur Vilas Boas, que faz um trabalho espetacular, inclusive no WC. Hoje já tem, naturalmente, surgem talentos dentro da escola, que por sua iniciativa viram empreendedores e começam a surgir vários casos, tem vários casos de startups que surgiram dentro da escola, não de uma forma sistemática, tem várias iniciativas de estímulo à inovação. Não poderia deixar de mencionar o Zancu aqui ao meu lado, que é um dos líderes desse movimento dentro da Escola Politécnica, e que faz esse contato com corporações, mercados. O que a Polistart se propõe a fazer? Ajudar a sistematizar isso. Existe um conceito nos Estados Unidos, basta se ver com alguma frequência, do Translational Fund. O que é o Translational Fund? É um fundo, um capital, que ajuda a traduzir o que se faz na escola para o mercado, ou seja, que faz investimentos em iniciativas para fortalecê-las. A gente sonha com a criação desse fundo, temos trabalhado para isso, não é uma iniciativa fácil. Enquanto a gente não consegue gerar um fundo para isso, nós criamos uma iniciativa chamada PolyAngels. O que é a PolyAngels? É uma rede de interessados em investir nas iniciativas que estão surgindo da escola para fundear esses projetos. Como investidor, que vai atuar pondo capital, correndo o seu risco com isso, mas não um investidor que esteja só fazendo uma aplicação financeira, mas que esteja aportando conhecimento e ajudando
ao sucesso da startup. Nós fizemos a primeira rodada do Polyangels e convidamos aí limitadamente 22 pessoas. Foi um teste muito interessante. Nós vamos anunciar formalmente num evento no SP Invest amanhã. Tem o SP Conecta, já estão todos convidados a participar. O Polyangels vai ser formalmente anunciado como uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo. Tá bom. Então, em paralelo, nós também fazemos projetos de empreendedorismo empresarial sincronizando startups com empresas. Isso é parte de um serviço, que a ideia é ajudar a fundear a operação da Polystart e de expor para as duas pontas o que existe no mercado, tanto para as empresas, isso vale para empresas de qualquer porte, né? Ela ter contato com as inovações que existem para resolver dores que ela tem identificado, quanto para startups terem a chance de se expor para eventualmente ser adquiridas ou para ganhar dinheiro para o seu desenvolvimento, provendo serviços. Bom, em prol do tempo, não vou contar aqui muito do detalhe de como a gente faz isso, mas eu acho que a mensagem muito importante é que nós enxergamos inovação como uma somatória de capacidades multiplicado por gente. E gente talvez seja o principal recurso. Gente capacitada, gente com espírito empreendedor, gente com capacidade de empreender e de trazer tecnologia. Quer dizer, se o lado gente estiver zerado, não existe inovação, obviamente. E esse é o grande dilema, o grande desafio dos dois lados. Nós trouxemos como um exemplo, um caso do AB InBev, que é um caso que nós estivemos lá visitando, discutindo. Interessante que o que acontece com eles. Eles começaram a notar, uma empresa de 56 bilhões de dólares, não estamos falando de pequena empresa, mas eu acho que o conceito vale para qualquer porte. Eles começaram a sentir que as micro cervejarias representavam um perigo iminente. Nos Estados Unidos, as micro cervejarias tomaram 30% do mercado das grandes cervejarias. E essas micro cervejarias, basicamente, são startups que, usando tecnologia, desenvolveram novos produtos especializados e começaram a competir fortemente com a grande cervejaria. O que eles fizeram? Eles criaram uma iniciativa interna de contato com a inovação, mas qual que é o grande dilema? É o dilema de toda empresa, também, como o Flávio também mencionou, a empresa existente, ela tem que operar. Então, o dia a dia dela é garantir a operação. Isso faz com que se crie um sistema imunológico. A inovação é potencialmente algo que atrapalha a operação. Então, se cria um ambiente separado, mas, por outro lado, eu preciso que da inovação que vem das startups eu encontre uma forma de contaminar o ambiente interno. A primeira coisa que eles fizeram, eles foram identificar essas startups, trouxeram algumas para próximo, identificaram talentos, gente que poderia agregar para eles, e eles pegaram o executivo de marketing, que é um jovem promissor, potencialmente o novo CEO da BIDEV, um cara que gerencia um budget de bilhões, e puseram para gerenciar o programa da ZX Ventures. Olha a importância estratégica que eles fizeram e ainda, eu acho, infelizmente, por enquanto, mais nos Estados Unidos do que aqui, eles se aproximaram muito da universidade. Coisa que a gente se ressente que não aconteça mais aqui. Bom, para finalizar, eu acho essa menção do vice-presidente de produto do Airbnb, hypergrowth for a company requires hypergrowth of the people inside. E o hypergrowth people está muito nas melhores escolas. Depende muito de vocês. Era isso que eu tinha que dizer. Obrigado.
Obrigado, Flávio, pela apresentação. Obrigado também ao Flávio. Eu queria, então, passar a palavra para vocês poderem fazer perguntas. A sugestão é a gente coletar 3 perguntas e aí o Flávio e o Cláudio respondem as 3 perguntas. Então, eu queria já abrir para perguntas. Eu gostaria... Ainda não tem ninguém inscrito. Por favor, Amato. Eu gostaria de saber um pouco mais da percepção de vocês que estão mergulhando nessa questão das startups e dos processos mais de acelerar do que incubar, do que identificar, mas talvez também, né, de identificar potencial junto a alunos, olhando para o nosso ecossistema aqui, da universidade, da Escola Politécnica em particular, talvez até de outros laboratórios da própria universidade, em outros campos da universidade. Mas como é que a empresa brasileira, a grande empresa brasileira que está competindo em mercados mais dinâmicos, está olhando para esse movimento da universidade brasileira? Não sei se vocês perceberam, talvez o professor Flávio que já está na estrada há algum tempo. Como é que a grande empresa, nessa sua estratégia de Open Innovation, olha para esse movimento? Porque acho que o mapa que você mostrou aí são empresas globais, não sei se tem empresa brasileira. A gente sabe um pouco de bancos, né? Dado que sobrou um troquinho, né, ao longo do tempo, aí eles estão montando lá espaço de co-work, etc. Mas gostaria de saber um pouco a percepção de vocês em ações muito concretas para, vou chamar de acelerar esse processo de explodir esse movimento de criação de startups na base tecnológica. Bom, obrigado, Mato. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Mais uma pessoa inscrita e mais uma pergunta. A gente coleta as 3 e passa para as respostas. Boa tarde, meu nome é Nelson, eu sou empreendedor de inovação disruptiva, preferencialmente. A pergunta é o seguinte: normalmente, como naquele exemplo da Ambev, e também tem outros exemplos, essas empresas startup, empresas entre aspas, que entram nesse ciclo de troca de informações, trazem, na realidade, nada disruptivo. Ela é uma inovação incremental, muitas das vezes, para uma grande empresa, né? Porque ela tem vários apêndices que vão ser colocados como inovação. E, por exemplo, o caso, eu me lembro quando fui participar do BTREC L'Oréal, eu me inspirei na Juliana Nascimento, que é da cocriação da Natura. E a gente sabe que o filho também tem um cargo lá na Fiesp, mas assim, em termos de falar a respeito de inovação e nessa área disruptiva, pouco se vê. E essas coisas que estão fazendo por aí é a mesma coisa que as empresas fazem hoje, mudando o P&D para P&DI. É uma coisa que não tem muito sentido. E eu acho que essas coisas também são invalidadas segundo o princípio do que o professor Flávio Lisman falou, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco mais a respeito disso. Obrigado, senhor Nelson. Vou passar para mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para cada um dos do professor Flávio sobre, o senhor falou do destino das centros de pesquisa fora das empresas, etc. Isso que eu disse, se pudesse elaborar um pouco mais sobre há várias questões, desde a cultura da grande contra a pequena, e chegando até a questão de segredos comerciais e, em alguns casos, até militares, mas usualmente comerciais. Então, se você pudesse elaborar um pouco mais sobre essa questão de pesquisa sendo feita fora da empresa, do centro de pesquisa da empresa, como ficam essas questões, seja da cultura de uma forma geral, seja das questões até de segredo comercial ou de outra natureza. O professor Cláudio, sobre uma pergunta semelhante, com foco um pouco diferente, na questão nessa experiência com a universidade, no caso da Universidade de São Paulo, em particular a Escola Politécnica, a diferença de culturas entre os tipos de pessoas, os tipos de preocupações,
e, sobretudo, um ponto que me parece pouco ainda resolvido entre nós, que é da propriedade intelectual. Para não chegar no segredo que eu falei na primeira pergunta, da questão da propriedade intelectual, se é do aluno, se é do professor, orientador, se é da USP ou da EPUSP, como é que fica isso? Então, segredo, propriedade intelectual. Obrigado. Obrigado. Vou passar para o Flávio, então, iniciar as respostas. Vou começar falando de uma coisa que tem a ver com as três perguntas. O Cláudio apresentou. Essa explosão dos startups tem a ver com uma situação econômica peculiar que os Estados Unidos passou. Já existia uma formação de startups no Silicon Valley há muito tempo. Mas em 2008 teve uma crise nos Estados Unidos, no subprime. Ela gerou em 2011 uma necessidade de dinheiro. As universidades estavam quase quebradas, pediram dinheiro ao governo, a National Science Foundation, e a National Science Foundation pediu ao Congresso. E aí o Congresso americano, por causa da situação econômica, decidiu que não deveria fomentar mais a pesquisa nos Estados Unidos, simplesmente entregando dinheiro para os projetos. Precisava uma pesquisa que repercutisse mais rapidamente no setor produtivo. Então, todo esse movimento que eu estou mencionando aqui, nasceu em 2011, então é muito recente. Nasceu na National Science Foundation em 2011, 2013, National Institute of Health, e ano passado passou-se uma lei nos Estados Unidos, o Congresso americano passou uma lei dizendo o seguinte: todo o dinheiro de fomento das organizações federais americanas, quer dizer, NASA, Departamento de Defesa, todo o fomento do governo federal precisa que o pesquisador se preocupe em criar uma nova startup com aquela novidade que... Então, nasce esse movimento, uma pressão externa, e hoje tem 83 universidades americanas envolvidas nesse programa. É um núcleo enorme, praticamente todas as universidades de pesquisa estão envolvidas nisso. Então, eu não acho que vai nascer da universidade para fora, mas vai nascer uma pressão. A FAPESP vai dizer: todo o dinheiro que eu vou dar para a universidade precisa repercutir mais rapidamente no setor produtivo. Vem um pouco na direção da pergunta dele, que é o seguinte: como é que tem sido feito hoje? Hoje a gente faz projeto, tem bons projetos. Os projetos são em cima de necessidades que a própria empresa contrata a universidade. Ou a gente patenteia e espera que alguém queira licenciar. Então, ter a patente, nesse caso, se não tiver ninguém que licencie, não significa muita coisa. Na verdade, acho que os gestores estão aqui, é muito mais custo do que investimento. Então, só vale a pena licenciar se você tiver expectativa de que aquilo vai ser levado adiante pelo setor produtivo. O startup já nasce com isso, ele já pega a propriedade intelectual, que hoje pertence à universidade, não pertence nem ao aluno, nem ao pesquisador, ele é da universidade, e ele precisa negociar com a universidade o uso daquela propriedade intelectual. Então, o startup já é um caminho importante nesse aspecto, de ser um vetor de levar a propriedade intelectual para ser transformado em um negócio. Só que o startup é duro. Ele não tem como pagar. Então, o que eu aconselho os startups, na FAPESP, que eu dou aula na FAPESP, na Escola Espírita, é o seguinte: o startup precisa assinar um contrato com a universidade. O startup é uma entidade externa de uso da propriedade intelectual da universidade. E tem que assinar uma cláusula do tipo: eu devo, não nego, pago como puder. Ou seja, ele deve pagar, porque você não pode transferir coisas públicas para a privada, porque é um bem público, pertence à universidade. Mas o startup não tem condições de pagar, então ele paga quando ele puder pagar. Quando é que ele pode pagar? Quando alguém for comprar ele, botar equity, ele paga de volta. Então tem que ter um contrato, definido as regras, e no dia que o startup tiver condições, ele paga de volta. Então, a universidade tem que ajudar o startup, porque ele vai ser um parceiro
encarregar a propriedade intelectual, e ao mesmo tempo o startup tem que devolver o dinheiro à universidade, porque não é justo ter que ficar usando o dinheiro público. Bom, onde é que entra a empresa nesse processo? Hoje em dia as empresas, como nos Estados Unidos, elas estão espantadas. Nós estamos na reação do espanto. Que negócio é esse de startup? O que eu faço? Então elas vão atrás dos startups e fazem coisas junto com os startups, fazem festinha, chopp, fazem um monte, o que nós chamamos, a teoria da metodologia do startup, a gente chama isso de Innovation Theater, é o teatrinho da inovação. Mas não é por mal, não. É que as empresas precisam se mostrar na marca delas que elas são modernas. Elas estão conhecendo o startup. Então, a maior parte das empresas está nisso. Algumas empresas, como a Natura e outras, criam fundos corporativos. Para quê? Para tentar entrar nesse jogo, criando novos startups. Então, elas definem as áreas prioritárias e atraem pessoas para tentar criar os startups. Poucas experiências dão resultado, porque nós estamos num processo de aprendizado. Então, eu acho que esse caminho da empresa criar o seu startup, nos Estados Unidos a gente chama isso de skunk works. Não sei se todo mundo conhece o que é skunk, é gambá, é trabalho sujo. O trabalho sujo, criação dessas coisas, sai fora da empresa. Então a empresa cria startups e gerencia à distância, quando ela consegue criar. Mas esse processo nós estamos aprendendo. É de um ano para cá que as empresas estão envolvidas nisso. Eu acho que vai ser mais rápido o outro processo. O meu modelo é que a USP gere os startups, a USP, as outras universidades, e as empresas vão lá e compram os startups que ela precisar. Porque vai ser a maneira da inovação chegar no startup. Então resolve esse outro problema. A gente nunca conseguiu levar a inovação na empresa brasileira. Porque a empresa brasileira, não é por causa da USP, é por causa da empresa brasileira que não precisava daquela inovação. Agora vai ter uma empresa que precisa da inovação, que é o startup. Ele vai levar e aí a empresa vai lá e vai absorver. Então, eu acho muito positivo para a universidade e para as empresas essa criação de muitos startups. Então, eu não estou propondo transformar o pesquisador em empreendedor. O pesquisador tem o papel dele na universidade de gerar o conhecimento. Agora, precisa, possivelmente, de alunos ou de outros empreendedores externos, de pegar essas coisas, novidades, e levar para o mercado. E quando a gente trabalha com startup, tem o seguinte problema que a academia não está acostumada. Se não der certo, pessoal, não tem problema. A gente aprendeu como não fazer. A vida do startup é uma vida diferente, ela é de experiência, tentativa e erro. Não faz mal dar errado. Eu trabalhei na empresa, na Motorola, ela foi 2 vezes, quebrou. Não teve, no final quebrou de novo no final, tá? 3 vezes, terceira vez. Mas ela 2 vezes quebrou antes de fazer o primeiro rádio. Então não tem problema. Essa vida de tentativa e erro até você acertar. Então você vai aprendendo. Tem muito capital de risco que só investe em quem já quebrou. Não investe em primeira viagem. Então, eu vejo que é importante o movimento das empresas, elas estão assustadas, elas estão com medo de aparecer um troço que vai mudar o perfil delas, então, e elas estão investindo em fundos corporativos. Eu concordo consigo que grande parte do que está acontecendo aí é fumaça. Os coworkings que estão aí são lugares interessantíssimos, mas são real estate. É um bom negócio, estava começando com o Marcelo, é um bom negócio de real estate. Os startups pagam R$1.000 por uma posição. Você põe 100 startups, são R$100.000 por mês, num prédio. Você não tem prédio, tanto é bom dinheiro, que quem controla o espaço lá de coworking do Bradesco é uma empresa chamada WeWork, que é uma empresa de aluguel de escritório. Então, o que está acontecendo hoje é um movimento de quem sabe aproveitar dessa confusão toda, que são o real estate, enquanto que as empresas ainda estão longe de ter um modelo de poder aproveitar com isso. Desculpe, Otávio.
complementando um pouco essa resposta, que eu concordo em parte, né? Eu acho que, primeiro, sobre a tua pergunta de encontrar disrupção, encontrar disrupção é encontrar a pérola na osca, né? É exceção, difícil, né? Encontrar modelos de negócio, tanto que são poucos os casos de sucesso, são poucos os casos de muito sucesso. Mas esse é um processo, nós temos um processo evolutivo de aprendizagem, que eu acho que nesse momento, primeiro, como disse o Flávio, as empresas estão muito preocupadas, estão olhando, ainda não sabem exatamente como lidar. Em muitos casos, a gente tem visitado muitas empresas, em muitos casos tem gente sem poder de decisão consultando, verificando o que está acontecendo, mas ainda não sabe como lidar. Mas, por outro lado, tem várias empresas que estão começando iniciativas, um modelo que é recorrente, é o modelo de começar a criar um processo de aceleração interna. Tá? Esse processo de criar a sua própria aceleradora dentro da empresa, nesse processo, algo que eu acho que tem bastante valor é o valor do conceito de empreendedorismo que as grandes corporações perderam esse sangue nos olhos, essa dedicação e a metodologia de ciclos rápidos, testes rápidos, deu certo, eu mudo, eu consulto o mercado o tempo todo, eu não gasto muito para investir, que é o conceito da startup. Então tem um processo de aprendizagem e tem um processo que muitas empresas estão fazendo, de lançar desafios e buscar quem tem a sua solução, que pode não ser um processo de achar uma disrupção, mas encontra soluções para alguns dos seus problemas. Hoje o que a gente está vendo aqui acontecer é uma interação crescente com as startups, mas não ainda, de fato, não grandes disrupções. Tem um fenômeno a destacar, né? Nos Estados Unidos, essas empresas que a gente citou como exemplo, que se tornaram grandes negócios, são empresas que surgiram no modelo B2C, que lá tinham fôlego para ficar anos perdendo dinheiro e conseguiam dinheiro de investidores, e tinha que ter um modelo que absolutamente não existe no Brasil. Então aqui no Brasil as startups, para começarem a viver, tem que achar um modelo de ter alguma renda, e onde tem renda é na empresa. Então os modelos surgem muito mais no B2B do que no B2C, né? Então dependem de um relacionamento de lado a lado, isso é uma consequência do nosso tamanho, e talvez por um lado, pelo fato de não ter tanto fôlego, seja mais difícil alcançar o nível de disrupção, porque tem um vale da morte na frente. Bom, eu até me esqueci qual foi a outra pergunta. A questão da propriedade intelectual, Flávio já falou, né? Da propriedade intelectual, acho que ele já cobriu, né? Agora, uma coisa que a gente vê e discute muito no mundo de startups é que, mais do que a ideia, o que vale é a execução. E muitas vezes não tem propriedade intelectual formal, né? Aliás, a história está cheia de casos de gente que sucedeu muito bem, não tendo sido o criador da ideia e não ter sido o primeiro a fazer. O Steve Jobs é um exemplo. A Apple não fez o que fez, tendo criado o telefone e ouvidor de música. Ela criou em cima de uma ideia. O que não quer dizer que o problema não seja um problema a ser tratado. Mas, com a universidade, eu acho que o Flávio cobriu a resposta, tem que achar um caminho com a universidade. Agora está em discussão um modelo em que as universidades, inclusive públicas, possam ter participação em startups. Talvez seja um caminho a resolver. Pela questão do tempo, que eu agradeço as respostas, a gente vai ter que encerrar logo. O Flávio pediu aqui 15 segundos. Não dá. É só dizer o seguinte, olha, a gente falou aqui de Steve, o tempo todo, ele está migrando para a área social. Eu queria falar porque eu ouvi você. É o seguinte, a gente, o startup procura modelos de negócios, não é a tecnologia que é disruptiva, é o negócio que é disruptivo, o modelo de negócio. Então, ele agora está olhando só o lado social.
o lado social, não só o social, o que não tem dinheiro na conta, o que é orientado por missão, governo, área social. Então, a gente pouco percebe, mas, por exemplo, na Google tem 2 tipos diferentes de clientes. Nós, todos vocês, usamos a Google e a Google gasta todo o dinheiro dela e vocês não pagam um tostão para a Google. A Google é burra, gasta todo o dinheiro dela e dá de graça para vocês. Então, esse modelo é possível fazer na área social, ou seja, é possível criar alguma coisa com objetivo social, só precisa de uma coisa, que é algo que você gere um conhecimento, alguma coisa a partir daquilo, que alguém pague por ele. Não pelo assistencialismo, mas paga pelo conhecimento. A Google, o Facebook, inventaram essa coisa de fazer as análises micromercado. Mas pode ter outras coisas. Eu tenho alguns exemplos de empresas na área de câncer que nunca faturaram nada e foram compradas por 2 bilhões de dólares. Então, as áreas sociais vai ser o nosso próximo enfoque. Nós precisamos criar startups focados nas áreas sociais para resolver os principais problemas do Brasil. Desculpa. Obrigado. Então, antes de passar algumas informações sobre os próximos passos no evento, queria primeiro agradecer ao Flávio, Cláudio, muito obrigado pela participação. Tem 2